produção puxada é uma filosofia de gerenciamento que otimiza a organização, buscando atender às necessidades do cliente, ao menor prazo possível, na mais alta qualidade e no baixo custo, dando segurança e moral aos colaboradores e integrando a manufatura e todos os processos da organização. Para que isso aconteça, ele se sustenta em 2 pilares, que é o Jidoka e o Just Time. Mas antes da gente ir para a implementação dos 2 pilares, a gente tem que ter algumas bases. A primeira base é a da estabilidade, que é a base para que o fluxo contínuo aconteça. E ela pode ser impactada pela mão de obra, que tem que ser confiável, pelas máquinas, que não podem apresentar falhas nem gerar defeitos, pelo o método, que tem que ser padronizado, tem que ter práticas de gestão de restabilidade, e pelo material, que tem que estar disponível na quantidade certa, na hora certa, no local certo. Também tem o isolamento, que diz respeito à quantidade e o tipo de produto, mantendo o mix e o volume constante ao longo do tipo. O objetivo dele é minimizar a entrada, estabilizar a demanda dos recursos, evitar produzir grandes lotes e combinar a produção de recursos diferentes. Técnicas e ferramentas da produção enxuta. Tempo TAC. O tempo TAC é o tempo que determina a velocidade do sistema produtivo. Esse ritmo pode ser calculado pela seguinte forma: tempo de trabalho disponível por dia dividido pela demanda do mercado por dia. Fluxo contínuo consiste na organização da produção, permitindo o fluxo contínuo de peças e a integração do processo e dos operadores entre si. Andou. Andou é um sinal luminoso ou sonoro que vai fazer com que o operador tenha um alerta sobre alguma anormalidade que esteja ocorrendo no processo produtivo. Mura, muda e mure. O mura é os problemas que são acarretados durante o processo produtivo, que pode variar no tempo, na distância, fazendo com que o processo produtivo demore. Mure é a sobrecarga gerada por trabalhos difíceis, fazendo com que o trabalho não seja ergonômico. Muda são os desperdícios ocasionados por atividades que não agregam nenhum valor à cadeia produtiva. Trabalho patronizado é um objeto da melhoria contínua através do Kaizen. Seus benefícios incluem a documentação do processo atual para todos os turnos, redução na variabilidade, treinamento mais fácil para novos operadores, redução de acidentes e uma base comum para as atividades da melhoria. Jidoka, conhecido como pilar da qualidade, baseia-se no princípio de oferecer a equipamentos e máquinas a capacidade de detectar a ocorrência de anormalidade, interromper a produção de maneira autônoma, evitando desperdício. Time é um sistema de administração da produção que determina que tudo deve ser produzido, transportado ou comprado na hora exata. Pode ser aplicado em qualquer organização para reduzir estoque. Sistema puxado. Na produção puxada, as peças são produzidas somente quando a etapa seguinte do processo necessita, conforme a demanda do cliente e com a produção apenas do necessário. O estoque é mínimo. Poca Yoke. Ele previne a ocorrência das falhas e tira do operador a responsabilidade de cometer qualquer erro na produção. 5S. É através dele que são organizados os postos e o meio de trabalho. Eles trabalham com 5S, que o primeiro é o senso de utilização, que é separar o que não é necessário no dia a dia. O 2, que é o senso de organização, é organizar o local de trabalho e o que é necessário para o dia a dia. O 3, que é o senso de limpeza, limpar e cuidar do ambiente de trabalho. O 4, que é o senso de padronização, é criar procedimentos para a limpeza e arrumação no meio de trabalho. E o 5S, que é o senso de disciplina, ele mantém o programa e mantém o local de trabalho limpo com a participação de todos. As células de manufatura é o sistema de produção que visa a maior otimização do uso de recursos de uma manufatura por meio da integração dos processos, máquinas e mão de obra. Operador multifuncional é o operador da célula da manufatura
que ele é preparado de forma técnica e conceitual para todos os processos dentro da organização, que deve realizar as atividades de preparação e operação e manutenção da qualidade dentro dessa célula. A troca rápida da ferramenta é uma metodologia que permite a redução dos tempos e da preparação dos equipamentos, possibilitando o produto e os fatores econômicos pequenos. Por exemplo, eliminar todas as atividades, dando mais tempo, por exemplo, atividades desnecessárias, separando as atividades internas e atividades internas. Assim, acaba agilizando todo o processo dentro da organização. O Kanban é um cartão ou uma etiqueta de trabalho, que ele é para o pessoal da área ali conseguir circular nas áreas produtivas de dentro da organização. Os 7 desperdícios da produção. As principais técnicas e finalidades que caracterizam a produção enxuta foram desenvolvidas com a finalidade de eliminar perdas no sistema produtivo, como por exemplo o sistema produtivo da Toyota, que eliminou perdas que trariam grande prejuízo à empresa.